uma satisfação para mim Bom estar dia, aqui no dia do governador. aniversário do Grupo Bandeirantes, do dia do aniversário da Rádio Bandeirantes, onde tudo começou. Então, parabéns para vocês, parabéns pelos 88 anos de história, parabéns pelo trabalho relevante que vocês fazem em prol do debate de ideias, em prol da democracia. É um grupo que se notabilizou por isso, pelo jornalismo profissional, se notabilizou pela defesa incondicional da democracia, pela defesa incondicional do debate. E o que a gente pode desejar nesse dia são muitas felicidades, que venham muitos anos aí pela frente. E com relação à segurança pública, de fato é a maior preocupação do brasileiro. A gente tem feito um investimento muito grande, só para se ter uma ideia, a despesa de pessoal na área da segurança pública cresceu quase 6 bilhões de reais de 2023 para cá. E por quê? Primeiro, pela contratação de novos policiais. Nós tivemos aí a contratação de 9.100 policiais que já foram incorporados. Hoje nós temos 5.000 policiais que estão em formação nas escolas da Polícia Civil ou da Polícia Militar, e nós temos mais 9.000 vagas autorizadas. No final do mandato, a gente vai ter incorporado 23.000 novos policiais. Isso é importante para aumentar a presença policial, para aumentar a ostensividade. Vou falar, por exemplo, do centro de São Paulo, que hoje nós temos 400 novos policiais todos os dias, foram 3 unidades criadas ali, a 2ª companhia do 7º Batalhão, uma companhia de Força Tática, uma companhia de ROCAM, e a gente vem aí de 22 meses seguidos de redução dos indicadores no centro. Também fizemos muitos investimentos em equipamentos, armamento, foram 17.000 novas armas, quase 2.000 novas viaturas, 21.000 novos coletes, um novo helicóptero, então quase 600 milhões de reais de investimento. E o investimento no Muralha Paulista, que é a grande aposta nossa, que é o uso da tecnologia para que a gente possa reduzir mobilidade criminal, prever comportamento criminoso, melhor dispor o efetivo policial. Isso tem repercutido, isso tem dado efeitos. A gente está com os melhores indicadores da nossa história, menor indicador de homicídios da nossa história. Hoje o estado de São Paulo é o estado que tem a menor taxa de homicídios de todos os tempos. A gente teve queda nos homicídios no estado do ano passado para cá, de 23 para 24, nós tivemos queda nos roubos em geral, nós tivemos queda nos roubos de veículo, o roubo de carga caiu mais de 20%, quase 23% no nosso estado. Agora, é lógico que não adianta falar aqui de estatística, falar de número, porque as pessoas continuam não se sentindo seguras. Toda vez que acontece um latrocínio, um crime banal por causa de um roubo de celular, né, um crime praticado por pessoas que estão numa motocicleta, o cidadão fica com medo de estar numa estação de metrô, fica com medo de estar num ponto de ônibus, com medo de sair à noite, e a gente tem que pensar como que nós vamos resolver isso. Criamos agora um gabinete, um comitê de assessoramento para o Estado, e nesse comitê a gente está chamando os órgãos de segurança, por óbvio, então a Secretaria de Segurança, o delegado-geral da Polícia Civil, o comandante-geral da Polícia Militar, a gente tem a presença da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública do Estado e da Procuradoria-Geral de Justiça, ou seja, do Ministério Público de São Paulo. E além disso, a gente tem convidado mercado, porque o mercado tem sofrido com aqueles negócios lícitos do crime organizado que lavam dinheiro do tráfico internacional. A gente tem a presença da academia e tem também a presença da mídia. A gente está convidando a mídia para participar desse debate, para a gente levantar ideias, para a gente ver como é que a gente vai aprimorar a tecnologia, como é que a gente vai incorporar boas práticas para proporcionar essa segurança. A gente está fazendo muito a aposta na tecnologia. Devemos entrar aí no cofinanciamento do Smart Sampa, aumentar a quantidade de câmeras do Smart Sampa, investir mais na questão do reconhecimento facial. E tem uma coisa que é fundamental, a gente tem que começar a discutir a mudança da legislação penal, porque a gente vem sofrendo muito com a questão da reincidência. Então, é inadmissível que a gente prenda um ladrão de celular, por exemplo, que é o crime que mais aborrece o cidadão, 22 vezes, 23 vezes, 30 vezes, 33 vezes. Então, essa questão da reincidência tem que ser levada em consideração, por exemplo, quando da discussão de determinados benefícios. Uma liberação numa audiência de custódia, uma progressão de pena, o fato de ele pertencer a uma organização criminosa também tem que ser levado em consideração. Nós temos que dar segurança para o agente de segurança que faz uma prisão
baseado na fundada suspeita. Isso tem acontecido da gente fazer essas prisões e o judiciário depois liberar. Então tem toda uma discussão que a gente tem que fazer, como abastecer também o judiciário de informações para que eles tomem as melhores decisões, e aí o compartilhamento de informações vai ser necessário. E uma coisa importante, o Estado de São Paulo vai financiar agora os municípios no que diz respeito à constituição das suas guardas municipais. A gente tem quase R$ 1 bilhão reservado para isso, e também na constituição dos seus aparatos de vigilância que vão estar integrados com a Muralha Paulista. Então, de fato, a grande aposta que a gente pode fazer é a aposta na tecnologia para proporcionar, não ficar só na redução de indicadores, mas proporcionar a segurança, porque a gente está reduzindo o indicador, mas o cidadão ainda não está seguro. Governador, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente percebe que o senhor está muito seguro de que entregará ao final do seu mandato, ou mandatos, um Estado mais seguro. Mas tem esse problema aí, esse gargalo da legislação, né, e da atitude de grande parte da justiça brasileira, muito condescendente, né, a começar pelas audiências de custódia com os criminosos da maneira geral. Em São Paulo mesmo, os crimes que mais repercutiram ultimamente, né, de assaltos, de latrocínio, etc., os autores eram todos pessoas com dezenas de passagens pela polícia. Aqui em Brasília ontem foi preso o sujeito pela 34ª vez. Ele foi solto 33 vezes em audiência de custódia. Então, assim, o que percebe, o senhor faz um enorme esforço em São Paulo, há outros governadores, como é o caso daqui do governador do Distrito Federal também, mas esbarra sempre na letargia, na lentidão do Congresso Nacional de alterar essa legislação penal, né? Torná-la mais adequada a esse enfrentamento. Não falta aos governadores utilizar o seu peso político no sentido de fazer com que o Congresso toque essa pauta que é tão importante para a sociedade, que hoje considera segurança pública como a sua maior preocupação? Eu entendo que os governadores têm um papel decisivo, você tem toda a razão. No ano passado, a gente vai lembrar que os governadores do Sul e Sudeste fizeram, depois de uma das reuniões do consórcio Sul e Sudeste, do COSUD, eles formularam uma série de propostas e apresentaram e levaram essas propostas em mãos para o presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado Arthur Lira, e para o presidente do Senado Federal, na época, o presidente Rodrigo Pacheco. E, basicamente, eram propostas que a gente acha que são muito razoáveis, mas que ajudariam. Basicamente, elas tratavam do endurecimento de penas para membros de facção criminosa, para membros de organização criminosa, e da retirada de benefício desse tipo de criminoso. Então, né, esses criminosos teriam qualificação nas suas penas para impedir progressão, para dificultar a progressão, eles não teriam o benefício da saída na audiência de custódia, enfim. A segunda questão, a consideração da reincidência, a habitualidade. Então, para isso ser levado em consideração também para não concessão de determinados benefícios, principalmente essa liberação na audiência de custódia. Terceiro, a prisão por fundada suspeita, que é algo também que nos prejudica muito, porque às vezes o policial está numa blitz de trânsito, resolve fazer uma investigação porque sente um comportamento estranho, apreende lá 30, 40 quilos de cocaína com aquele condutor, e aquele condutor depois é solto porque a justiça entende que a blitz devia se cingir à questão de trânsito e não avançar em outras questões. E às vezes você tem um faccionado sendo liberado numa situação dessa. Então nós fizemos essas proposições. Agora, na posse dos novos presidentes das casas, a gente teve uma conversa muito longa com o presidente Hugo Mota, e a gente disse para ele, olha, é importante que você traga o debate da segurança para a mesa. A gente precisa realmente mudar a legislação, a gente precisa avançar nessa questão, porque não adianta nada investir em tecnologia, não adianta nada aumentar efetivo, isso obviamente tem um custo violento. A gente veio aqui com valorização de carreira e com aumento de efetivo, o custo de pessoal da segurança pública subiu 6 bilhões de reais. Isso é muito relevante. Então é um esforço grande que a gente está fazendo para aumentar a ostensividade, mas isso não adianta se a gente prende mais de 30 vezes o mesmo criminoso. Aí é enxugar gelo. E se a gente pegar, e você tem toda a razão, vamos pegar os últimos crimes de repercussão aqui, vamos pegar o assassinato do ciclista, o Vitor Medrado. Todo o aparato para a prática daquele crime, fornecimento de bag, fornecimento de capacete, fornecimento de placa clonada para moto, que eram usadas por criminosos que atuavam ali naquela região, eram fornecidos por uma pessoa que estava cumprindo pena em liberdade.
né, que era a mainha do crime que foi presa em Paraisópolis. Os criminosos que estavam na moto, o primeiro, o condutor da moto, já tinha sido preso por tráfico de drogas, já tinha sido preso por formação de quadrilha, por receptação. Então, quer dizer, como é que a gente vai... se você for ver, realmente, aquele sujeito que matou a dentista em Osasco, que deu um tiro na cabeça dela, era um sujeito que não tinha retornado para a cadeia numa saidinha. Então, de fato, os crimes vêm sendo cometidos por reincidentes. A reincidência tem sido um grande problema e é necessário mudar a legislação. Está na hora de enfrentar esse problema. Está na hora de entender que a legislação nossa ficou muito leniente e está sendo um problema para os operadores de segurança pública. E aí, os governadores, sim, Cláudio, têm que usar o seu peso. Você tem toda a razão. Governador, Sônia Blota aqui. A gente está falando hoje com o senhor direto do Vaticano, porque amanhã começa o conclave, né? A eleição que vai escolher o novo líder da Igreja Católica. E muito bem-vindo ao nosso programa. Eu aproveito para perguntar para o senhor a situação do tráfico que vem do Brasil para a Europa. Aqui eu canso de falar para os meus colegas que o Brasil não produz cocaína, não produz droga, mas eles falam muito porque vem do Porto de Santos aqui para os portos europeus, principalmente para portos franceses como o Porto de Marsella. Como combater esse tráfico de drogas internacional? O que São Paulo pode fazer nesse sentido? Eu entendo que aí tem uma grande questão no que diz respeito à segurança pública, que é a integração de forças. E aí eu não me refiro só à integração de forças dos entes federados. Esses crimes são transnacionais, a gente precisa de uma cooperação, um grande esforço internacional. Queremos realmente acabar com o tráfico de drogas? O tráfico é a grande chaga do Brasil, é o grande problema da segurança pública, porque boa parte dos crimes patrimoniais estão relacionados com o tráfico de drogas. E 80% dos homicídios cometidos no Brasil estão relacionados à disputa de venda de pontos de droga. Só para você ter uma ideia, onde é que os índices de homicídio no estado de São Paulo são mais altos? São mais altos no Vale do Paraíba. É interessante isso, não é na região metropolitana, tampouco na Baixada Santista, mas é no Vale do Paraíba. E por quê? Porque no Vale do Paraíba a gente tem sempre a tentativa de ingresso do crime organizado do Rio de Janeiro no território de São Paulo e a contenção que o PCC faz desse crime. Então, de fato, a gente precisa de cooperação. Existe uma coisa que é o reforço da vigilância de fronteiras, porque de fato o Brasil não produz e a gente tem que impedir o ingresso. A gente precisa dotar as nossas polícias de tecnologia para a gente sair um pouco da ação humana e usar mais a própria inteligência artificial para ver quais são aqueles veículos que precisam ser abordados, por onde a droga está vindo. Por exemplo, não é normal um veículo que passa por vários pontos, praças de pedágio, hoje a gente monitora todas, ou vários pontos na estrada, sempre com a mesma escolta, sempre seguido pelo mesmo carro. Então isso é uma atitude suspeita. Ali a gente pode fazer uma abordagem que com certeza a gente vai ter ali um transporte de drogas. A gente precisa entender que temos que reforçar a vigilância em instalações críticas. Porto de Santos é uma delas. Não só o Porto de Santos, mas os nós da logística, portos e aeroportos, são pontos que a gente tem que olhar. Porto de Santos se tornou o segundo maior porto exportador de droga do planeta, só perde para o Porto de Guayaquil. E a gente sabe disso. Então, qual é a ação que nós vamos tomar para aumentar a vigilância no Porto de Santos? Como é que a gente vai dotar o porto de tecnologia para a gente entender como é que o tráfico se movimenta e como é que ele consegue colocar droga dentro dos contêineres ou alocar essa droga nas embarcações? E o fato do Porto de Santos ter essa relevância fez com que o tráfico se estabelecesse na Baixada Santista. Vamos lembrar que nós tivemos operações na Baixada, operações que foram muito duras, é verdade, mas eram operações de reconquista do território, porque chegou um ponto que as comunidades da Baixada estavam com barricadas, com bloqueios nas entradas. E se o Estado não entra, a gente afasta o cidadão da política pública. E esse é o grande problema do crime organizado, é afastar o cidadão da mão do Estado, da ação do Estado, da política de habitação, da política de emprego, da política de saúde. O crime constrange o Estado e isso nós temos que enfrentar. Então, de fato, tem uma questão de domínio territorial que precisa ser restabelecido, tem uma questão de integração de forças, uma questão de inteligência, porque não vai se proporcionar a asfixia financeira do crime organizado sem essa integração de forças, sem a gente saber, sem integrar COAF, com Receita Federal, com Receita Estadual, com Polícia Federal, com Polícia Civil. A gente precisa de um grande repositório de dados, uma grande gestão desse repositório, para que todas as forças de segurança
possam beber da fonte e se antecipar aos movimentos. E o segredo talvez esteja nessa gestão de dados, nessa integração, para que a gente atue com oportunidade. O governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está ao vivo aqui no Jornal Gente, nessa data tão especial para todos nós do Grupo Bandeirantes, aniversário de 88 anos do grupo e da Rádio Bandeirantes. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes, na Band News TV e também na Band aberta no Bora Brasil. Governador, queria fazer para o senhor mais uma pergunta de segurança, não é? Um tema tão relevante nesse momento. Existe em discussão no Congresso a chamada PEC da Segurança, que foi apresentada no ano passado e depois alterada, inclusive, depois de pedidos e considerações de governadores que não gostaram daquela versão inicial apresentada pelo ministro da Justiça. Queria ouvi-lo a respeito dessa nova versão. Só acha que esse texto é adequado, ainda precisa de mudanças? Como o governo de São Paulo se posiciona em relação a essa proposta do governo federal de centralizar algumas ações na área de segurança e, em troca disso, redistribuir de forma diferente recursos para os estados? Eu entendo que, primeiro, a competência da segurança pública tem que, de fato, estar na mão dos estados, por uma razão. A gente está no território, a gente tem como dispor o efetivo, a gente tem como distribuir as unidades. Então, essa questão da competência é uma coisa muito séria. A PEC, ela traz algo que já é possível sem PEC, que é esse compartilhamento de informações. Se a PEC facilitar a estruturação de um grande sistema de segurança que proporcione, de fato, aí o compartilhamento de informações, ela é bem-vinda. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns aspectos onde a gente pode prejudicar a competência de quem, de fato, está na ponta da linha. Então, eu entendo que a PEC tem que passar ainda por ajustes. Agora, nós temos que encarar essa PEC como uma oportunidade, porque a gente tem a oportunidade de, no Congresso Nacional, fazer as modificações até para responder a alguns desses anseios nossos, de endurecimento da postura do Estado com o crime organizado, com as facções criminosas, com os reincidentes. Então, de que maneira a gente pode agora trabalhar essa PEC para fazer com que, de fato, a gente tenha uma grande gestão centralizada de informações, mas que os estados e os operadores de segurança possam beber dessa fonte, possam ter acesso às informações com oportunidade, porque hoje essa informação não flui. O segredo da atuação de alguns sistemas, vou pegar o Smart Sampa. O Smart Sampa tem sido muito bem sucedido aqui na cidade de São Paulo, né? Tem proporcionado aí a prisão de foragidos da justiça. Agora, só funciona se houver um compartilhamento com o Estado. O Estado tem que fornecer a sua base de dados para que isso funcione. O Smart Sampa tem muitas possibilidades. Por exemplo, eu tenho várias câmeras em vias, eu estou registrando automaticamente aquelas placas dos veículos que estão passando e já vou processando automaticamente. Eu cruzo essa informação com os dados de carros que têm registro de roubo e furto, eu cruzo essa informação com os CPFs dos possíveis condutores, dos proprietários dos veículos, então eu já posso gerar alertas. Olha, aquele carro é um produto de roubo, aquela placa não condiz com aquele veículo, então é uma placa clonada, aquele veículo é um clone, ele pode ser usado no assalto, aquela moto pode estar sendo usada no assalto, aquele condutor provavelmente é um foragido da justiça e a força policial já faz aquela abordagem. Mas isso só vai funcionar se as bases de dados estiverem integradas, porque não adianta pensar num sistema de inteligência artificial que vai rodar vários analíticos para gerar esses alertas se as bases não estiverem integradas. Então, a PEC nos dá a oportunidade de, eventualmente, fazer a integração dessas bases para que a gente possa usar isso na segurança pública. Agora, não dá para se permitir a interferência, a União entrar, o governo federal entrar na competência dos entes federados, há de se ter esse respeito e a gente tem que fazer os ajustes necessários nesse sentido. Governador, deixa eu emendar mais uma pergunta. Hoje o Instituto Paraná Pesquisas está soltando mais uma rodada com a medição da intenção de voto para o governo do estado de São Paulo no ano que vem. Já, aliás, a gente vai detalhar esses números aqui no Jornal Gente. Segundo o Paraná Pesquisas, 66,8% dos entrevistados aprovam a sua gestão à frente do governo do estado de São Paulo, 28,9% desaprovam. Nas simulações de primeiro turno, o senhor tem uma posição confortável
nos 2 cenários que são colocados. No primeiro deles, com o candidato melhor colocado em segundo, Geraldo Alckmin, o senhor tem 42% das intenções de voto. No segundo cenário, quando o segundo colocado é Márcio França, o senhor tem 46% das intenções de voto. Queria ouvi-lo a respeito desses números e perguntar se esse resultado, essa avaliação positiva, faz com que o senhor tenha mais vontade de continuar em São Paulo ou tentar um voo mais alto no ano que vem. Primeiro, a gente fica satisfeito, né, com esse feedback. Tô vendo os dados aí da pesquisa pela primeira vez, vocês estão divulgando aí em primeira mão. Eu já ia pedir para a Sônia, que está lá no Vaticano, para ela orar muito por nós, né, orar pela nossa gestão, porque a gente precisa sempre da mão de Deus, né? As pessoas às vezes acham que um dirigente sabe tudo e não sabe, né? A gente tem muita dúvida, a gente tem muita dificuldade, a gente passa por muitas aflições e às vezes você tem que colocar os problemas na mão de Deus para que Ele nos oriente, nos dê sabedoria. Então a oração sempre é bem-vinda, eu sempre faço isso. A gente fica super feliz com os resultados que estão aí sendo apresentados, né? De certa forma é um retorno positivo do trabalho que tem sido feito, a gente tem se dedicado muito para fazer o melhor trabalho possível. E, na verdade, o resultado da pesquisa não é o que vai influenciar a nossa decisão. A nossa decisão está sendo influenciada pela vontade, pelo compromisso que a gente tem com o estado de São Paulo. Foi uma população que me acolheu, que me deu aí muito crédito, que me elegeu, né? Eu era, na época, o forasteiro que tinha chegado aqui, né? Então, eu pude contar com o carinho, com a boa vontade da população, que apostou em mim. A gente tem muitos projetos de longo prazo. Eu acho que as grandes entregas vão acontecer em 28, 29, 30. Eu acredito em construção de legado. Eu quero